Amém, glória a Deus. Como é bom ver a igreja cheia, né? Eu lembro de dias, ainda ao começo desse ano, que nós orávamos nos bancos vazios. A pastora falava assim, ora nos bancos vazios, ora aí. Vamos orar lá fora, vamos ungir as portas, vamos ungir as escadas, crendo que o Senhor ele faria isso. As promessas dele se cumpririam e a igreja estaria cheia, e hoje nós não temos cadeira. Infelizmente, por enquanto, não temos, mas o Senhor está preparando um salão maior. Eu ainda falando ontem que na nossa próxima igreja nós teremos estacionamento, vai ter um obreiro para manobrar os carros dos irmãos, vai ser um lugar de vitória, vai ser um lugar tão grande que nós não daremos conta. Todos vocês, nós estamos sendo preparados para serem obreiros forjados no caráter, para receber esse templo que o Senhor vai enviar para nós. Nós temos que crer, né? Porque a nossa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E a palavra de Deus, ela não mente, antes ela se cumpre. Amém? Eu estou muito feliz, como o Robson falou no início do culto, por esse dia. Hoje nós sabemos que é a ressurreição de Cristo, e nós sabemos que Ele não está morto, que Ele vive, que Ele reina para todo sempre. E mais feliz ainda, porque eu acredito que o sonho de toda mãe é ver um filho confessando o Senhor, né? Acreditando que o Senhor existe, que o Senhor reina, que o Senhor vive. E na sexta-feira à noite, eu estava passando os aventais, até comentei ontem com a pastora, e eu estava passando os aventais, lembrando que um dia alguém preparou ele para mim descer as águas. E eu tive o privilégio de preparar ele para vocês descerem as águas. No próximo batismo, alguma outra irmã vai estar preparando ele também. E nós cremos que essa igreja, esse bairro, será alcançado pelo amor e a graça de Deus, porque é nisso que nós cremos. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, Lucas 7, versículo 36. Em reverência à palavra, eu te convido a estar de pé. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E o título diz assim: Jesus é ungido por uma pecadora. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela o secou com seus cabelos, e continuou a beijá-lo e a derramar perfume sobre ele. Eu gostaria que você orasse pela minha vida, porque sem o Senhor eu não sou nada. Eu sou apenas um vaso que erro e me coloco muitas vezes no lugar dessa mulher, de uma pecadora. Então não crie expectativa em mim, porque eu sou falha. Mas crie expectativa nessa noite, no que o Senhor pode fazer através desse barro de vaso. Amém? Pai, eis aqui a minha vida. Pai, nesta noite, Pai, eu quero te pedir a tua graça, Pai. Pai, que eu consiga, Pai, ser porta-voz da tua palavra, mas que eu venha diminuir e que o Senhor cresça, que a tua glória venha descer sobre esta igreja. Pai, glorifica o teu nome neste lugar, envia os anjos a ministrar o coração da tua igreja. Pai, aquele que entrou aqui abatido, Pai, aquele que entrou aqui triste, aquele que entrou aqui com depressão, com angústia, Pai, aquele que ouviu uma palavra de confronto lá fora, Pai, em nome de Jesus, que venha cair por terra nesta noite. Pai, nós nos colocamos aqui, Pai, como uma mulher e como homens de Deus, prontos para ser transformados pela Tua glória. E assim eu creio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aqueles que acreditam, digam amém. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. A maneira que tratamos o Senhor
nos coloca no lugar ou de uma pecadora, que é esta mulher, ou de Simão, o fariseu. E eu gostaria de dizer para você nesta noite que Jesus, ele recebeu muitos convites e ele ainda recebe. Jesus recebeu o convite para ir até a casa de Marta, Maria e Lázaro, até a casa de Zaqueu. Jesus recebeu o convite para ir até a casa de Jairo, até a casa de Caifás. Aonde Jesus era convidado, ali ele estava. Então, nesta noite, eu peço que antes de qualquer coisa, ele já está na casa, porque eu creio, eu já sinto a presença do Senhor neste lugar. Ele está passeando no nosso meio, procurando verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. O Senhor está aqui. Só que nesta noite, eu convido você, antes de qualquer coisa, a convidá-lo. Amém? Convide ao Senhor, porque Ele vai ministrar no seu coração nesta noite. O Senhor, Ele ia onde Ele era convidado, e lá em Apocalipse 3:20, diz assim o Senhor: presta atenção, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Então o Senhor, Ele está neste lugar. Ele quer ser convidado por você. Eu já convidei Ele para receber o meu culto. Então, nesta noite, você precisa convidá-lo. Amém? Jesus, Ele ia onde era convidado. Ele estava ali no auge do seu ministério, né? Indo a muitos lugares, curando, transformando, libertando. E o fariseu, nos dias de hoje, nós podemos dizer que era um líder, um pastor, uma missionária. Era um pregador da palavra de Deus, um religioso naquela época. Esse homem, ele convidou o Senhor Jesus a ir até a casa dele e jantar com ele. E o que me chama a atenção aqui, que não está aqui na palavra, mas a gente pesquisando a gente encontra, que nessa época, as pessoas eram convidadas para estar fazendo uma refeição em um ambiente. As casas eram diferentes. Quando eu era convidada, digamos que eu fosse convidada para esse jantar, e eu estava ali com os donos da casa, as portas ficavam abertas. Não ficavam como hoje, nos nossos dias, que nós temos o portão, depois do portão aí vem o garagem e porta. As casas eram diferentes. Então, as ficavam abertas e todos que estavam dentro podiam ver quem estava fora e assim os de fora poderiam ver quem estava dentro. E o que me chama a atenção é que esse homem convidou Jesus. Ele convidou Jesus provavelmente porque Jesus estava no auge da sua carreira, uma celebridade, um homem que estava curando, transformando, libertando, tratando cativos, libertando oprimidos. Jesus estava fazendo milagre, estava no auge do seu ministério. Então, ele convida, eu acredito que era uma mesa muito longa, onde havia muitos convidados, como nós estamos aqui hoje. Fomos todos convidados a estar na casa do Senhor. E ali estavam muitos convidados. Irmãos, no presídio mesmo, quando eu ia visitar meu irmão, aqueles que não tinham visitas, ficavam no murão, todos de cabeça baixa, com a mão para trás, não podendo olhar para a visita do preso. E aqui não era diferente. As pessoas que passavam na rua, que não eram convidadas pelo dono da casa, elas poderiam entrar no ambiente, elas poderiam ver o jantar, mas ela não poderia sentar para participar se antes fosse convidada pelo dono da casa. E então, naquele lugar, onde só tinham pessoas convidadas, e as que não estavam convidadas, ficava à parte, olhando quem estava ali, né, olhando o que eles falavam, não podendo ouvir o que eles falavam. Neste momento, imagine aqui na igreja, a gente está todos aqui. A palavra do Senhor fala que é uma pecadora,
não fala que é uma prostituta e nem uma adúltera, fala de uma pecadora. Digamos que seja uma prostituta. Nós estamos aqui, o culto está acontecendo. Entra uma prostituta aqui. Nós sabemos que elas usam algumas roupas extravagantes. Nós iríamos olhar diferente, porque é alguém diferente do nosso convívio. Nós iríamos olhar para ela de uma forma diferente. Quando essa mulher, essa pecadora, que tinha uma péssima fama, que andava pelas ruas, que era julgada pelos olhares, os olhares condenavam aquela mulher, os olhares sabiam, condenava, acusava, o inimigo usava pessoas para ali então ficar julgando aquela mulher. E muitas vezes nós estamos em um ambiente como esse, Satanás ele quer se levantar, mas ele já caiu por terra em nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela vai ser ministrada, e nenhuma arma forjada que o inimigo esteja levantando nesta noite prevalecerá, porque as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja que para de adorar. E eu creio que ela sairá daqui transformada. Vamos voltar para a palavra em nome de Jesus, porque o inimigo quer nos distrair. Só que em nome de Jesus nós não seremos distraídos, seremos alvejados por essa palavra, pela palavra do Senhor. Amém? Aquela mulher, aquela pecadora, ela entra naquele ambiente e a atitude dela é incrível. Nós já ouvimos muitas vezes falar sobre essa palavra. E a Bíblia fala que Jesus foi ungido 3 vezes. E não são as mesmas mulheres que ungem Jesus. E eu não sabia disso. A gente só sabe lendo e aprendendo. 3 mulheres ungiram Jesus. E essa era a pecadora. Imagine que nós estamos aqui em um jantar. Entra uma prostituta. E ela tem uma atitude totalmente diferente. Atitude que nenhum de nós tivemos. Jesus está no ambiente. Jesus está em carne, ser humano, ele está neste lugar. E aquela mulher entra e ela tem uma atitude diferente. Ela chama a atenção de todos que estão ali. E, no mínimo, todos começam a julgar aquela mulher, porque a fama dela corria, a forma que ela se vestia, denunciava quem ela era. E todos começam a julgar. E o mais interessante de tudo isso é que Jesus está ali no meio de homens, doutores da lei, homens que achavam que conhecia tanto o mestre, mas não imaginava que ele era capaz de ler os pensamentos, o pensamento de Simão. Simão, ele pensa assim, se ele fosse mesmo profeta, ele saberia quem é essa mulher. Quantas vezes há olhares de condenação sobre as nossas vidas? Como ela está dentro da igreja, pregando a palavra, louvando, limpando, lavando, falando de Jesus, e a vida dela lá fora é toda errada. Tem algum Simão aqui ou tem algum pecador? Eu sou pecadora. Eu sou pecadora. Eu erro, eu falho. E ali todos julgavam. Como mestre, como Jesus pode receber essa mulher? E Simão, ele falou assim, como ele pode ser profeta? Pensou. E Jesus, ele usa uma parábola para confrontar aquele homem. A parábola é uma maneira mais fácil de nós entendermos o que Jesus quer dizer para nós. E ele usava palavras simples, palavras que não tinha muita dificuldade em você entender. Jesus, ele usa uma parábola e diz assim, a parábola, que um homem tinha 500.000 denários e o outro tinha 50. Jesus falando para Simão. E eles não tinham como pagar o credor. E então Simão, ele continua, permanece ouvindo, né, o que Jesus está falando. Um tinha 500 e o outro tinha 50. E eles não tinham como pagar. E o homem, o credor, perdoou. E aí ele fala assim na parábola, Simão, quem dos dois amou mais? O que devia muito ou o que devia pouco? Aí Simão responde assim, o que amou mais, o que devia mais, com certeza amou mais.
E dessa maneira, Jesus muitas vezes nos confronta. Ele quer saber de fato do que nós somos capazes. O que você trouxe hoje para o Senhor nesta noite? A parábola que o Senhor nos ensina é que não importa como nós estamos, não importa a maneira como você chegou aqui hoje. Talvez você veio com poucas forças, e tudo que você tinha era as suas pegadas até este lugar. Aquela mulher, o que ela levou até Jesus era um vaso, contendo um óleo caríssimo naquela época. Esse óleo era o trabalho de 1 ano. Você já imaginou você trabalhar durante 1 ano, guardar aquilo que você tem, e você se perguntar o que eu devo fazer com isso? E Jesus, muitas vezes, Ele espera de nós uma atitude como essa, uma atitude como dessa mulher. Havia naquela mesa homens entendedores que achavam que sabia tanta coisa, tinha tanta coisa para oferecer a Jesus, e nada eles ofereceram a Jesus. Naquela época, quando você recebia Jesus em sua casa, você beijava Jesus, o texto diz, beijava Jesus na testa, você lavava os pés dele, porque ele caminhava, então ele cansava. Por último, você derramava um óleo, isso era a forma de receber um convidado especial. Naquela noite, aqueles homens que se achavam tão importantes, estava com um homem que podia transformar a vida deles, que podia mudar o cenário da vida deles, mas eles não perceberam a importância de quem estava na casa. Talvez ele convidou Jesus por um protocolo, ele era um curioso, Simão. Ele sabia e conhecia Jesus de ouvir falar, mas não de andar junto. Aquela mulher teve uma conversão de um dia que foi muito rápida na vida dela. Porque um dia, quando ela percebeu que ela deveria ir ao encontro daquele homem, e ela pensou, o que eu tenho para oferecer? Antes mesmo de sair, ela não saiu de mãos vazias. Ela saiu e falou assim, não, eu sei quem ele é o Messias, e eu não posso chegar na presença dele de mãos vazias. Eu preciso chegar na presença dele com algo valioso. E aquela mulher pegou o que ela tinha de mais precioso. Eu imagino que o trabalho dela era muito difícil. Não era um trabalho fácil igual o nosso. Com certeza tinha noites que ela chorava, tinha noites que ela não queria sair de casa. Mas a razão que ela tinha de ganhar o dinheiro dela de uma forma talvez indigna para nós, o Senhor recebeu aquele perfume precioso. E quantas vezes nós estamos nos comportando como Simão? Nós convidamos o Senhor para entrar, talvez para falar assim, olha, o Senhor está na minha casa, entra na minha vida, como diz a canção. Só que nós não permitimos que Ele mude o nosso coração. Nós não permitimos que Ele mude a atmosfera que nós estamos vivendo. Nós convidamos Ele para mostrar para o vizinho da direita e da esquerda que Jesus está lá. Só que, e muitas vezes, as pessoas lá de fora perguntam, cadê o Jesus que ela prega? Cadê o Jesus que ela fala? Não há mudança de vida, não há mudança de testemunho, e o nome de Deus fica sendo ridicularizado por atitudes. Porque se nós convidamos o Senhor, nós precisamos entregar o melhor para Ele. Nós não podemos chegar na presença do Senhor de qualquer jeito. Muitas vezes nós estamos preocupados com louvor, com o instrumento, se vai funcionar, com os microfones, com as cadeiras, se está pronta, com os copos. A gente precisa preparar mesmo o ambiente. Mas depois de preparar esse ambiente, o que você trouxe para adorar? O que você trouxe para entregar para o Senhor Jesus? Nós devemos voltar ao Evangelho genuíno, ao início. Quando nós conhecemos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós começamos a seguir Jesus, nosso comportamento é diferente. Nós chegamos na casa do Senhor ou na nossa casa, nós oferecemos o melhor. Nós não oferecemos um louvor de qualquer jeito. A nossa oração, ela não mecânica. Nós oferecemos lágrimas ao Senhor. Essa mulher, ela deve ter chorado tanto, porque a Bíblia fala que ela molha, ela enxuga com os cabelos. E você imagina o tanto que essa mulher chorou ali aos pés de Jesus. Ela enxuga os pés dele com os seus cabelos.
E por último, ela unge ao Senhor. Quantas lágrimas talvez nós não estamos derramando ao ponto de molhar os pés do Senhor? O que nós temos oferecido talvez tenha sido tão raso, tão superficial, tão radical, que nós não temos feito a diferença que essa pecadora fez. Porque o ambiente estava cheio de pessoas como nós, aparentemente crente, com a Bíblia na mão, sabe? Fala bem, doutores da lei, cheios de si, cheio do nosso eu, porque eu estou na igreja há 20 anos e eu sei de Gênesis e Apocalipse. Mas aquele que chegou novo, que se batizou ontem, será que ele está amando mais que você que já está na casa há tempos? Será que ele está amando? Será que você está amando igual a ele que chegou agora? Que está conhecendo Jesus agora? O que tem queimado no seu coração? Será que você tem se esquecido de onde Jesus te tirou? Lá do começo do primeiro amor? O Senhor, Ele quer te convidar hoje a chorar aos pés dEle. A se declarar, a se apaixonar. Porque muitas vezes nós temos errado, porque nós cumprimos muito protocolo. Hoje é domingo, eu vou para a igreja às 6 horas, 8 horas eu estou em casa. É igual ao trabalho. Eu saio às 6 da manhã e chego às 8. Vira tudo mecânico, uma rotina, igual muitos casamentos, que é tudo igual, nada muda, não existe diferença. E assim nós começamos a frequentar, viramos frequentantes da igreja. E Jesus não quer mais isso de nós. Jesus quer que nós venhamos mergulhar, conhecer Ele, vermos Ele face a face. Aquele povo tinha Jesus ali no ambiente, em físico, e não entendia o que Jesus era capaz de fazer. Conhecia Jesus de ouvir falar que Ele curava, mas não sabia quem Ele era. Simão, ele não preparou o ambiente para receber Jesus, ele não preparou água para lavar os pés de Jesus, ele não preparou um bom perfume, porque ele era um homem rico, e aquela mulher, uma mulher pobre. Ele não preparou perfume, ele não recebeu Jesus como Jesus deveria ser honrado. E como nós estamos honrando Jesus? O que nós temos feito para Jesus? Amanda, eu vou para a igreja, domingo sim, às vezes um domingo no mês. Eu estou na igreja, mas muitas vezes minha cabeça está lá fora, porque Simão estava no meio do culto com Jesus. Só que ele não estava nem aí para Jesus. E muitas vezes a gente sai daqui e fala assim, Jesus não falou comigo. Todo domingo, toda quinta-feira, toda quarta-feira, todos os dias, Jesus está na casa, Jesus está na sua casa, Jesus está em você, Jesus está neste lugar. A mudança que você espera não está em mim, no pastor, na pastora. Ele pode mudar. Então, eu te convido você a convidar o Senhor a fazer parte da sua vida. Simão, ele era um admirador de Jesus. E a pecadora, ela era uma adoradora. Em poucos minutos, aquela mulher teve a vida dela transformada e mudada por uma posição. Ela cansou de viver em pecado. Ela via que ela não tinha mais o que ganhar lá fora, não digo isso em dinheiro, eu digo em sentimentos. O vazio que ninguém era capaz de preencher, ela encontrou em Jesus. Muitas vezes nós estamos vazios, nós estamos aqui, estamos vazios. Nós precisamos voltar e encontrar Jesus. Convida Jesus, convida Ele para ceiar, convida Ele para compartilhar as suas dificuldades, os seus problemas. Chega de viver no raso, está na hora da gente submergir, conhecer Jesus mesmo face a face, como um dia nós falamos. Conhecer Jesus não só de ouvir falar. Não espere um pregador, alguém subir aqui para você ouvir de Jesus. Nós temos a palavra de Deus em casa. Nós temos o Espírito Santo em nós. Muitas vezes, a gente não vai poder comprar uma guerra sua. Às vezes, você vai precisar lutar sozinho. Nós estaremos intercedendo, mas a guerra no joelho é sua. A guerra do jejum é sua. Muitas vezes, nós terceirizamos a oração, porque o nosso corpo ele não quer orar. Ele não quer estudar. Ele não quer ler a Bíblia. Ele não quer estar na igreja. O nosso corpo quer as gostosuras do mundo. Porque nós fomos feitos neste mundo e nós não podemos nos adaptar a este mundo. Nós precisamos ser moldados. Amanda, isso é demais para hoje. Só que se você levar isso no raso,
Você está aqui, mas você estará fora daqui. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser quente, porque ele vai vomitar, quem for morno. E naquele dia, eu não quero que ele olhe para mim e fale assim, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Naquele dia eu quero ser reconhecida, eu quero subir, e eu quero que você suba também. Nós queremos conhecer Jesus, morar no paraíso. Então, muitas vezes, o vaso, ele vai representar a nossa vida, a nossa história. E o óleo que essa mulher tinha dentro vai representar no nosso dia a dia o que a gente vem juntando dia após dia. A igreja é a extensão da sua casa. O culto termina aqui, ele começa lá. Então, a palavra ela sempre é pregada e ela é viva. Ela faz a mudança e a diferença naqueles que realmente vêm aqui desarmado. Porque muitas vezes nós chegamos aqui armados e o Senhor quer que a gente desarme, que a gente chore na presença dEle. E muitas vezes a gente vai estar na posição dessa mulher pecadora, errante. E o Senhor, Ele, em vez de chegarmos na presença dEle como Simão chegou, Simão convidou ele para estar no ambiente. Simão não cuidou do Senhor como deveria. Simão não beijou o Senhor. Simão não chorou, não enxugou as lágrimas, não derramou o seu melhor. Eu não quero ser Simão. Eu quero estar na posição da pecadora. Eu quero estar na posição de servir o Senhor, de chorar, de me rasgar. Não tenha medo quando um dia você for convidado para vir aqui na frente receber uma oração, porque você é um obreiro ou porque você é um diácono. A gente somos homens e mulheres, não somos mulheres maravilhas. E quando for necessário, chore, esse lugar foi feito para isso. Não tenha vergonha de adorar, de pular, de cantar. O Senhor, Ele espera atitudes radicais vindas de nós. Neste lugar, essa mulher talvez foi julgada. Nossa, uma pecadora, uma prostituta, uma adúltera entrou aqui, ofereceu o melhor para o Senhor. E engraçado que um pouco no final do capítulo, os homens, no versículo 49, diz assim: os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Eles não sabiam quem estava na mesa. Eles não sabiam quem era Jesus. Eles caminhavam com Jesus e não sabiam quem era Jesus. Eles perguntam entre eles, quem é Ele? Eles não tinham dimensão disso. Vamos parar de andar com Jesus só de ouvir falar. Vamos ter experiências profundas. Vamos sair da superfície e vamos mergulhar na palavra do Senhor. O Senhor, Ele quer mudar a nossa vida. O Senhor não quer que nós ficamos mais sendo esculachados. O Senhor não quer que nós fiquemos sendo mais apontados. O Senhor quer mudar a nossa vida como fez na vida desta mulher. O Senhor quer mudar a nossa trajetória. O Senhor não quer que nós vivamos mais assim, mas nós insistimos em permanecer igual. Nós não queremos mudar, porque estar no raso é muito bom. É muito bom a luta não vir. É muito bom continuar como está. É muito bom não ter um compromisso, uma responsabilidade. É muito bom esquentar o banco. Mas o Senhor quer tirar a gente do banco. O Senhor quer levar a gente para vários lugares, para trazer vidas para este lugar. Vamos sair da mesmice, vamos mudar a nossa história. Como essa mulher, vamos chamar a atenção de Jesus. Porque Jesus fala assim para Simão: ela fez o que você, Simão, não fez. Está escrito aqui. Ela fez o que você não fez. Eu cheguei na sua casa, você não beijou a minha testa. Você não lavou os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça. O que nós estamos fazendo para mexer com as estruturas celestiais? O que nós estamos fazendo? Nós queremos a bênção, mas não queremos pagar o preço. Nós queremos que a segunda-feira comece bem, mas domingo nós não queremos chorar. Nós precisamos chorar. Nós precisamos se humilhar. Nós precisamos se render, se desarmar e acreditar que se nós estamos aqui, não é para estar como Simão, mas é para a gente sair e quebrar protocolo, quebrar paradigmas. Eu não quero mais ser igual,
Eu quero ser diferente, eu quero servir ao Senhor. Eu quero que Ele entre na minha casa e eu quero que Ele seja bem recebido. Eu quero que Ele seja honrado. Eu quero levar o nome dEle e eu não quero ser acusada, porque não há condenação e acusação sobre as nossas vidas. Não há. Muitas vezes o inimigo levanta até dentro da nossa casa pessoas para nos acusar, para nos condenar, para falar, ei, você vive lá na igreja, mas você fez isso, isso, isso e isso, trazendo o nosso pecado de volta, mas o Senhor jogou no mar do esquecimento. Não há condenação, não há acusação, nós somos novas criaturas, nós não devemos aceitar o que Satanás anda falando de nós por aí. O Senhor vai justificar a mim e a você. O Senhor vai mostrar para você essa semana que Ele te chamou, Ele te separou para estar nessa geração, para ser a diferença. O Senhor te chamou para chorar aos pés dEle. Ei, Amanda, olha, eu não estou conseguindo. Se você falar isso para mim, eu vou falar assim, então vamos lá na igreja e vamos chorar aos pés dEle. O altar está lá. Ah, você não pode ir na igreja? Entra no seu quarto, no secreto, que a palavra diz que Ele também está lá. No seu quarto, no secreto. O culto começa na sua casa. O Senhor está lá porque o culto começa lá e termina aqui. O culto termina aqui. Muitas vezes nós queremos ouvir uma palavra, nós queremos ouvir um louvor. Não espere chegar o domingo, não. Comece amanhã, segunda-feira. Quero ver você não chegar aqui cheio do poder de Deus. Eu quero ver você chegar aqui e não chegar explodindo, contando os dias para chegar domingo, estar junto em comunhão, pegando fogo, sabe, incendiando, queimando o inferno. Eu quero ver você não chegar aqui diferente se o seu culto começar amanhã, na sua casa, no seu trabalho, no meio da sua família. Começa o culto. Nós temos desprezado muitas vezes o culto no lar, mas eu, meu marido e minhas filhas, nós precisamos fazer isso. Não espere o pastor e a pastora lá fazer um culto. Abre a palavra, pede para o seu filho ler um versículo. Se nós não edificarmos a nossa casa, quem irá edificar? Quem irá edificar a minha casa? Se eu não ler, se eu não ensinar as minhas filhas o que elas devem ouvir e ver, eu achei até engraçado que hoje, né, a gente tem um costume lá em casa, que quando um de nós vai pregar, não cozinha. Aí eu não cozinhei hoje. Aí o Robson também falou assim, não queria não. Aí ele foi lá e buscou um frango assado, que é rápido, né? Aí as meninas começaram a fazer o almoço, arroz, feijão, a salada, tudo bonitinho. Aí o Robson falou assim, nossa, Samanta. Aí ela olhou e falou assim, pai, agora eu sou nova criatura. É bom demais, né? É bom demais a gente ver, né? O que o Senhor está fazendo. E eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração. De ontem para hoje, eu já vejo minha filha bem diferente. Realmente ela nasceu de novo. Realmente ela é uma nova criatura. As atitudes dela já têm sido diferentes de ontem para hoje. Sabe, isso é muito bom. Então nós precisamos fazer o culto doméstico, ler a palavra, ouvir louvor, dar risada ao redor da mesa. Quando de manhã eu estou tomando café e eu estou sozinha, o Robson agora não é mais meu companheiro do café da manhã, que ele sai antes. E eu chamo o Espírito Santo para sentar comigo. Eu preparo tudo. Preparo o café, eu sento, o pão. E ali eu convido o Senhor. Convida o Senhor para fazer parte do seu primeiro horário. Em vez de você abrir o celular e ver as mensagens, ver as redes sociais, antes disso, convida o Senhor. Fala, Senhor, fica comigo nesse dia. Espírito Santo, ministra o meu coração. Porque por mais que vier ao longo do dia condenação e acusação, você já vai estar pronta e preparada, armada com a armadura do Senhor. Lá em Efésios 6:10, existe uma palavra que ela nos arma da cabeça aos pés. Então, eu ando muito basada nessa palavra. Capacete, couraça, sandálias, escudo. Nós precisamos andar preparada, porque o inimigo vai arrumar cilada. Quando Jesus... Ele termina ali, né, a conversa com Simão, quando ele explica para Simão que a mulher adúltera amou mais. Então, Jesus, ele diz para aquela mulher, vai em paz. Seus pecados foram perdoados. E o Senhor, ele hoje fala assim, vai, dei muitos frutos, os teus pecados estão perdoados. Porque você tomou a atitude de estar aos pés do Senhor hoje. Vai que as portas abrirão.
Vai que eu serei boca com você. Vai, profetiza no vale de ossos secos. Vai e muda a atmosfera da sua casa. Vai, abre a boca no seu casamento e profetiza a vida. Vai que eu serei contigo aonde quer que pisar a planta dos seus pés. Será seu, o Senhor diz. Então vai em paz, porque quem te condenava não te condena mais. Vai em paz, que a palavra quem diz e essa ordem quem dá é o Senhor. Vai, segue o seu caminho, porque não há condenação. Vai porque não há depressão. Vai porque não há ansiedade. Vai porque não há síndrome do pânico. Vai porque não há medo. Vai porque o Senhor te curou dessa enfermidade que você nem sabe que está aí. Vai que o Senhor está visitando o alto da cabeça e a planta dos pés. Vai que o câncer não vai chegar aí. Vai. O Senhor diz a você hoje, você está perdoada. Vai. Nós estamos perdoados. Nós somos novas criaturas. Nós não nascemos ontem como alguns que estão aqui. Nós nascemos há um tempo atrás. E o primeiro amor foi ativado nesta noite. Em nome de Jesus. Quando nós entrarmos na presença do Senhor, nós vamos oferecer a melhor lágrima. E não é só com sofrimento não, porque o crente chora de alegria também. Quando tiver tudo bem, chore nos pés dele agradecendo. Quando tiver tudo mal, chore. Quando tiver tudo bem, derrame o melhor óleo, a melhor oferta. Porque a gente tem mania de esquecer do Senhor quando tudo vai bem. Quando o bolso está cheio, a conta bancária está cheia, quando a profissão melhor chega, nós esquecemos de entregar ao Senhor a melhor oferta. Nós esquecemos de honrar o Senhor porque Ele abriu as portas. E quando nós honramos o Senhor aqui em oferta, em espécie, nós estamos honrando ao Senhor e nós estamos contribuindo para que essa obra cresça. Porque, como eu falei no início, o que o Senhor tem preparado para impacto é uma igreja muito grande. Embaixo do altar da igreja vai ser a escolinha das crianças, de tão grande que vai ser esse altar. Já imaginou os obreiros lá manobrando os carros? A gente precisa acreditar que Deus é capaz de fazer isso. Se a gente não formos o primeiro a acreditar, quem vai acreditar por nós? Nós precisamos mesmo, pastora, profetizar para os 4 cantos e alargar as tendas. Quando a pastora falava, Amanda, vamos lá fora ungir as portas. Vamos ungir os bancos. E muitas vezes a gente estava aqui em meia dúzia de pessoas. E será que a gente acreditava naquela época que o Senhor faria isso? Ou a gente falava, a pastora está doida. Oxi, como assim? Vou orar na cadeira vazia? E aí, olha o que o Senhor fez hoje. E a multiplicação vai chegar na sua casa também. Essa multiplicação aqui será de pessoas. Você vai multiplicar na sua casa. Você vai multiplicar na direita e na esquerda e vai trazer para cá. E o ambiente vai ficar pequeno, sim. E o diabo ele vai sair correndo, porque ele não vai dar conta de tantos homens e mulheres que estarão cheios de óleo, de vaso de alabastro. Ele não terá forças para prevalecer e permanecer no meio de nós. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se o diabo está aí falando no seu coração ainda que há condenação sobre a sua vida, é mentira. Porque o Senhor já disse para você ir em paz. Se Ele está falando aí nos seus ouvidos ainda, mas você lembra o que você fez ontem? Mas o Senhor está falando para você que você vai em paz. E não há condenação. E nessa noite, se for preciso chorar, chore, não tenha vergonha. Ninguém está aqui para condenar você. Ninguém está aqui para falar que é melhor do que você. Aqui a gente não está em uma disputa de quem é melhor do que o outro, quem peca menos, quem peca mais. Somos todos filhos iguais. O Senhor nos ama igual. Não tem filho predileto. Então ore ao Senhor nesta noite. Entrega o que está aqui dentro. Quebra o seu vaso de alabastro. O que você trouxe como oferta ao Senhor? Derrama suas lágrimas nesta noite. O Senhor, Ele quer curar os nossos corações.
Ele quer entrar e fazer morada. Ele quer transformar as nossas vidas, aleluias. Ele quer, em nome de Jesus, mudar esse coração e esse pensamento. Ele quer mudar a sua história, a sua família. Ele quer mudar, em nome de Jesus, os seus dons. Ele quer te dar dons novos nesta noite. Ele quer te dar vida